Pode ter de volta, então, exercício de número 41 do nosso capítulo 14, diz o seguinte: forneça o sinal da expressão. Então, aqui nós vamos agora, a partir de agora, vamos estar trabalhando com as nossas tangentes, depois da gente já ter trabalhado com os nossos senos e os nossos cossenos. E antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou te chamar a atenção para a nossa definição de tangente é que ela vai ser seno de x sobre o cosseno de x. E essa definição aqui, ela acaba que ela é mais importante, porque a posição geográfica, a posição do nosso círculo trigonométrico, da nossa tangente, ela fica exatamente, ela tangencia, né, que é a própria definição, bem aqui no nosso círculo trigonométrico, no ponto onde aqui é zero. Mas isso daqui aí eu vou falar um pouco mais para frente, quando a gente já estiver trabalhando exatamente com o nosso círculo trigonométrico. Nesse momento, o mais importante é que você saiba que a nossa tangente é seno de x sobre cosseno de x. E aí já dá para a gente começar a fazer a nossa tabela completa. A gente tem o nosso seno, nosso cosseno, a nossa tangente, os nossos ângulos notáveis, né? Que é 30, 45 e 60. E aí, você já lembra como é que faz? Eu conto de 1 a 3 e tiro as raízes, né? Eu vou ter meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. No nosso cosseno, eu inverto, que é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. E eu já falei em umas aulas anteriores porque que justamente a gente inverte, não é aleatório. E o nossa tangente, agora por último, eu vou fazer o quê? O nosso seno sobre o nosso cosseno. Então, ou seja, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, vai ficar raiz de 3 sobre 3. O raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, ou seja, o mesmo número dividido por ele mesmo, vai dar 1. E o raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, eu encontro, então, na minha divisão, raiz de 3. Essa, por último, eu vou fazer aqui rapidinho, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes, eu tenho que multiplicar pelo inverso da de baixo, né, que é a nossa divisão de fração, e aí você confirma, então, que dá raiz de 3. Tudo bem? Então, agora nós já temos condições que com a nossa tabela de já saber o que está acontecendo com a nossa tangente. E nesse exercício aqui você pode perceber de duas maneiras. Eu posso trabalhar, posso encontrar o sinal resolvendo a expressão, né? Que é a maneira mais bruta, ou simplesmente eu posso analisar o que está acontecendo em cada lado. Vou puxar aqui o nosso ciclo trigonométrico e vamos pensar aqui. Aqui ainda dentro do nosso ciclo trigonométrico, se você bem lembra, o nosso seno no primeiro quadrante, o nosso seno ele é positivo e o nosso cosseno também é positivo. Sendo assim, a nossa tangente no primeiro quadrante ela vai ser positiva, porque eu tenho um positivo dividido por outro positivo. No segundo quadrante, o meu seno ele é positivo, mas o meu cosseno ele é negativo. Sendo assim, eu tenho um número positivo dividido por outro negativo, então a minha tangente ela vai ser negativa. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Você lembra bem? Sendo assim, então, a minha tangente ela vai ser um número positivo. E, por fim, no quarto quadrante, eu tenho um seno negativo, mas o meu cosseno ele já é positivo. Sendo assim, eu tenho um número negativo dividido por outro positivo, então eu vou ter como resultado um número negativo. E isso daqui já é o mais importante para eu saber o meu resultado. Porque, por exemplo, a minha tangente de π sobre 3, tá vendo aqui, ó, meu π sobre 3, que dá, perdão, né, dá 60 graus, tá aqui, ó. Ou seja, ele está no primeiro quadrante, isso aqui é um valor positivo. E o meu 3π sobre 4, tá bem aqui, ó, né? Ele já está no segundo quadrante, ele equivale a 135 graus. Então, isso aqui já é um valor negativo. Então, ou seja, eu tenho um valor positivo vezes um valor negativo, menos, olha só, a tangente de π, que é de 180 graus, agora vai numa definição. Quando a minha tangente de zero é zero, lembra lá, ó, porque a minha tangente ela é seno sobre cosseno. Sendo assim, eu tenho o seno de π, ou seja, o seno de π é zero, e o cosseno de π é 1, menos 1, mas não importa.
Por quê? Porque vai dar zero, porque o meu seno ele é zero. Então, esse valor aqui, ó, ele vale zero. Então, na verdade, aqui em cima da minha fração, eu tenho um valor positivo vezes um valor negativo, e vou encontrar, então, um valor negativo. Dividido por 2π sobre 3, vamos encontrar aqui o nosso 2π sobre 3, é um valor negativo, e o 7π sobre 4 ó, também é um valor negativo. Então, ou seja, eu tenho um valor negativo vezes outro valor negativo, eu vou encontrar um valor positivo. Sendo assim, quando eu vou dividir um valor negativo por um valor positivo, eu vou encontrar, então, um valor negativo. E, então, o sinal da minha expressão ele é um sinal negativo. Então, pronto, eu já encontrei a minha resposta sem resolver a minha expressão, mas eu poderia resolver a minha expressão sem problema nenhum, porque a tangente de π sobre 3, eu sei que é raiz de 3 sobre 3 vezes a tangente de 3π sobre 4, e ó, 3π sobre 4, ele é ângulo notável com 45 graus, e aqui é 1, você confere, ó, tá aqui, ó, nossa tangente de 1, só que está no lado negativo, então vai ser menos 1 vezes menos 1, exatamente, ó, como a gente já estava esperando, dividido por 2π sobre 3, aqui o nosso 2π sobre 3, que é 120 graus, ele faz ângulo notável com o π sobre 3, que é 60 graus, então, ou seja, eu vou pegar o raiz de 3 negativo, menos raiz de 3, vezes a minha tangente de 7π sobre 4, que também é um valor negativo, e que também faz ângulo notável com π sobre 4, que é menos 1. Sendo assim, eu vou encontrar menos raiz de 3 sobre 3, exatamente como eu estava esperando, dividido por dois números negativos, vai dar raiz de 3, que também é um número positivo, como eu estava esperando. Pela divisão de fração, eu vou continuar aqui embaixo. Eu repito a primeira fração, que é raiz de 3 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre raiz de 3. Posso cancelar aqui as raízes de 3 e vou ficar com 1 menos 1 terço, exatamente também como eu esperava, que é um resultado de valor negativo. Então, ou seja, eu tive duas maneiras. A primeira eu acho mais interessante, é que ele só queria o sinal. E a segunda, então, resolvendo a expressão propriamente dita de força bruta. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Vamos continuar trabalhando com a tangente nas próximas aulas, tá bom? Até a próxima aula, um forte abraço.